Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema bem profundo, uma coisa que no fundo mexe com todo mundo, a raiz da ingratidão. Sabe aquela pergunta que a gente às vezes se faz? Por que, mesmo com tantas coisas boas acontecendo, a gente tende a ser ingrato? Para a gente achar uma pista, a nossa fonte de hoje nos leva lá no comecinho de tudo. Pois é, para entender a ingratidão, a gente precisa primeiro dar uma olhada em como tudo começou. E, segundo a Bíblia, foi um começo perfeito. O que as Escrituras contam é que Deus criou o universo simplesmente com a sua palavra. Cada ordem que ele dava trazia propósito, trazia beleza, colocava o caos em ordem. Não foi por acaso, sabe? Foi tudo muito intencional, um ato de puro poder e sabedoria. E cada coisinha dessa criação tinha uma função muito clara. O céu, por exemplo, como a gente lê lá em Gênesis, foi feito para marcar o tempo, as estações, os dias, os anos. Já a terra, segundo o profeta Isaías, foi preparada para ser a base firme, onde a vida pudesse florescer. E esse versículo aqui, ele é simples, mas é de uma força incrível. Resume tudo. Com uma única ordem, a luz simplesmente aparece e vence a escuridão. É a primeira grande prova de que a criação inteira responde à voz do seu Criador. Ok, mas e o ser humano? Bom, quando chegou a nossa vez, a fonte aponta que algo foi fundamentalmente diferente. Foi um momento único em toda a história da criação. Diferente de todo o resto do universo que foi criado por uma ordem, a criação do ser humano foi um ato de toque, de proximidade. Isso já mostra, desde o início, que existia um plano para um relacionamento especial, uma intimidade que nenhuma outra criatura recebeu. O jeito que Gênesis descreve isso é impressionante. Pensa só. Primeiro, o ser humano é modelado do pó da terra, com cuidado, como um artesão faz com a sua obra-prima. E depois vem o sopro da vida, um ato que compartilha algo do próprio Deus. É um toque pessoal, profundo. Tá, mas e qual era o propósito por trás de tudo isso? Era viver uma vida cheia de significado. A ideia era glorificar o Criador, cuidar do mundo, administrar tudo com justiça e, o mais importante de tudo, viver em comunhão, em amizade direta com Deus. Uma vida de total dignidade e propósito. Só que a gente sabe que essa comunhão perfeita se quebrou. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto central da nossa questão, na verdadeira raiz da ingratidão. A escolha de desobedecer causou uma inversão completa de valores. Aquela gratidão original virou ingratidão. A confiança deu lugar para desconfiança. E a adoração a Deus, essa foi trocada pela adoração de si mesmo, a idolatria do eu. E esse versículo de Romanos, olha, ele é a chave de tudo. Ele aponta direto para a falha em agradecer como o ponto de partida da confusão toda. A ingratidão não foi só um sintoma. Foi o gatilho que escureceu a mente humana. Então o ponto central é este. A ingratidão, olhando por essa ótica bíblica, não é só falta de educação. Ela é a sementinha da rebelião. Ela faz a gente esquecer quem é o doador de tudo e endurece o nosso coração para a bondade dele. E a consequência disso tudo é uma vida de autossuficiência, mas que é pura ilusão. Uma vida como se a gente fosse o nosso próprio criador, o dono do nosso nariz, ignorando completamente a fonte de tudo que a gente tem e de tudo que a gente é. Mas, felizmente, a história não termina na rebelião. A fonte nos mostra que, mesmo diante de tanta ingratidão, a resposta de Deus não foi de abandono. Foi uma resposta de amor que resgata. E aqui está a grande virada na história. Apesar da confiança quebrada, da rebelião, o plano de Deus não foi por água abaixo. Pelo contrário, ele iniciou um plano de restauração para consertar o que tinha sido quebrado. Esse versículo, que talvez seja o mais famoso de todos, resume perfeitamente a solução de Deus. O amor dele foi tão grande, mas tão grande, que se manifestou no ato de dar o que ele tinha de mais precioso para resgatar uma humanidade ingrata. A cruz, então, se torna a prova definitiva desse amor. Se lá na criação Deus deu o sopro da vida, na redenção ele deu a própria vida do seu filho. Foi o sacrifício máximo para restaurar aquela comunhão que tinha se perdido. E com isso, a gente chega na nossa parte final. Se a ingratidão foi a raiz do problema, a gratidão se torna a essência da solução, a essência dessa nova vida. Esse salmo é um convite para a gente ter uma resposta contínua. A gratidão não é para ser um evento isolado,
mas um estilo de vida baseado em reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus que se renovam a cada dia. E aqui a instrução é bem direta, né? Sem rodeios. Sejam sempre agradecidos. Não é uma sugestão, é um chamado para que a gratidão esteja em todos os cantos da nossa vida, como se fosse um eco constante desse amor que a gente recebeu. E aqui a gente amarra tudo. No fim das contas, a gratidão de verdade é muito mais que um sentimento que vem e vai. Ela é a resposta mais lógica, mais justa e, com certeza, a mais bonita que alguém pode dar diante de um amor tão gigantesco e que a gente nem merecia. E a gente termina com esse pensamento, que é quase uma oração e que resume toda essa jornada. A gratidão brota não do que a gente faz, mas de quando a gente finalmente entende que foi amado primeiro. E talvez essa seja a grande chave para a gente arrancar a ingratidão pela raiz e cultivar um coração que floresce em agradecimento.